igreja? Boa noite, né? Que Deus abençoe você, aleluia. E o nosso amigo está chegando por aí, né? Quem gosta dele? Aleluia, né? Tem que tomar cuidado, né, queridos? O frio vem, aí começa a aparecer as enfermidades do frio, vem a gripe, vem a dor de garganta, vai começando a aparecer algumas coisas. Então é bom a gente se preservar algum momento, né? Os nossos irmãos aí, né, os nossos mimi, por favor, se cuidem nesse frio, aleluia. Vocês são importantes para nós, para o ministério. Irmão Antônio, isso é importante para dar um glória a Deus aí do fundo sempre, irmão, aleluia, né? Nós temos que ter esse cuidado, querido, né? É muito bom. E depois nós vamos orar no final, por alguns pedidos de oração, mas nós já queremos declarar que o Espírito de Deus está lá, né, aqui consolando e ajudando, né? A Nai está com o menino dela lá na UPA, o Pedro, e ele não está bem, né? Está com falta de ar. Esses dias ele estava com pneumonia, né? Não sei se alguns conhecem ele, né? A Nai aqui do Louvor. O menininho dela estava com pneumonia e hoje precisou voltar para a UPA, mas nós declaramos que o Espírito Santo já está lá em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e nós vamos falar um pouco sobre desafios, sobre algo que nós temos que vencer todo dia, né? Ontem nós fizemos o casamento no lar dos discípulos da Joyce, do Valtaíde, da Maiara e do, fugiu o nome dele, Diego, né? Diego. Foi uma bênção, querido, que bênção, né? Fazer um casamento no lar, foi uma bênção, foi muito gostoso. E aí a gente vê assim os desafios, né? Que a pessoa vai entrando ali, né, Ronaldo? Casou, muda tudo, né? E vem muita sensação, né? Vem sensação boa, sensação ruim, e agora como é que eu faço as contas? Eu tenho que pagar, não tem mais papai e mamãe, como diz o pastor, né? Saindo da casa do pai com a mãe, é por conta própria agora, né? Mas foi uma bênção, né? Então, eu fico muito feliz, querido, como ministério, de ver jovens acreditando ainda no casamento, né? Então, você jovem, né, que ainda é solteiro, que tem buscado, você que, né, está numa meia-idade, tem buscado ainda, creia que o casamento é possível e é bênção para a sua vida em nome de Jesus, amém? Casamento é bom, casamento é prosperidade para a nossa vida, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, né, querido? Sobre as situações que nós vemos enfrentando, né? Muitas situações de nossas vidas só, né, ouvimos às vezes respostas de não. E muitas vezes, né, como a gente sempre diz, o não a gente já tem. Então a gente tem que pelo menos perguntar, porque o não, você sabe que você vai ter. Mas diante de Deus, quando nós colocamos, né, os nossos desafios, as lutas que vêm sobre a nossa casa, toda a família, todos nós estamos sujeitos, querido, a passar por algum problema. Não é verdade? O sol brilha para todos, mas todos nós estamos sujeitos a passar por algum problema. E nesses dias, nós temos visto o que, querido? Que tem se instalado dentro da nossa sociedade, na nossa casa. Aqui em Cabreúva chegou esses dias, né, o medo do que está acontecendo nas escolas com as crianças, né, esses ataques que estão vindo. Essa semana aconteceu mais um, não sei se vocês observaram por aí, não é? Um homem vestido de pombagira tentou entrar numa escola lá, mas a polícia conseguiu pegar. Ele estava armado com um monte de faca, facão, e disse que ele tinha um propósito de tirar acho que 5 ou 6 vidas, que era o que ele tinha feito. Então isso se instala um medo na nossa casa, né? Parece que aqui em Cabreúva não teve nem aula nas escolas públicas, aí, acho que no estado e da prefeitura, né? Ontem, né? Então as pessoas ficam com medo, né, do que está acontecendo. E isso gera o medo. Todos nós estamos sujeitos ao medo, sim ou não? Você tem filho na escola, você tem medo. Você está na sua casa, você tem medo. Todos nós temos o medo. E o que é o sentimento de medo? O medo para nós, ser humano, ele pode ser considerado como um sentimento de receio, né, de uma relação, de uma pessoa e uma situação, ou mesmo de um objeto, né, que às vezes a gente tem medo. Por exemplo, você que às vezes não sabe manusear uma faca, né, não tem uma destreza com uma faca, você fala, eu não vou mexer porque eu tenho medo. Fogo, né, criança, você fala o que para a criança? Não mexe ali porque queima, aí a criança fica com medo daquilo lá. Mas nós vemos que hoje o medo, ele tem, né, instalado isso, né, e ele é inerente, querido, ao quê? A própria pessoa, que muitas vezes o que tem um certo temor diante das coisas que estão vindo neste mundo. Mas é engano, querido, nós acharmos que esse medo vem contra nós e nós deixarmos ele se alojar no nosso coração. O medo, ele vai vir, o diabo, ele vai vir para matar, roubar e destruir, sempre.
Sempre ele vai ter esse propósito, desde a criação. Quando Deus formou o mundo, lá em Gênesis, qual era o propósito do diabo? Destruir o quê? Aquela família. Quando começou na época lá de Moisés, né? Joquebede foi lá, catou Moisés, teve um quê? Uma matança de criança. Na época de Jesus, né? Nós vimos outros, né, que na época de criança sempre teve pânico durante essas coisas. E nós trazemos isso para a nossa vida. Então, as pessoas hoje sofrem por causa disso. Sofrem com medo, entram em pânico. Como eu ministrei na outra semana passada, né, nós falamos um pouco sobre saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, né, e saúde intelectual. Porque hoje o diabo ele age de outra maneira. Primeiro ele começa a atacar o físico, a pessoa vai ficando fraca, não quer mais se alimentar, aí de repente ela perde, ela vai ficando ali depressiva, quando ela vai ver, ela perde a força espiritual, a força intelectual, até que ela chega ao ponto de não querer mais lutar, ela não quer mais enfrentar aquele gigante. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que as pessoas estão sofrendo, e fica o quê? Aflita. E o que é o significado de aflito, querido? É o que expressa, sente aflição, que está angustiado, que está preocupado, que demonstra, né, excesso de ansiedade. A pessoa hoje, né, tem pessoas que passam mal com esse negócio da ansiedade. E não é fácil, querido, lidar com isso. Né? Nós, essa semana, claro que a gente não comenta, né, não fala, né, não vamos falar nomes, né? Mas a gente pegou uma situação, eu estava lá no trabalho, um rapaz chegou, tirou a roupa, ficou praticamente nu, e aí eu vi que ele paralisou. E aí eu chamei ele pelo nome dele, falei para ele, rapaz, o que está acontecendo? Não, minha vida acabou, eu já tentei me matar hoje, eu já tentei jogar lá de onde eu estava, eu já tentei jogar minha moto na hora que eu vim trabalhar agora. E eu falei, mas o que aconteceu? Vem cá, tentei abraçar ele, não chega perto de mim. Falei, não, vem cá, vamos orar, vamos fazer uma oração. E aí que eu fiquei sabendo que a mulher abandonou, que a mulher foi embora, fui tentar, né, ajudar nessa maneira. Mas ele estava tomado do medo, do pânico. E aí, queridos, imagina. Aí, claro, eu liguei para o chefe dele, né, que tem o chefe dele. Falei, rapaz, o fulano de tal está aqui, eu acho que não é bom deixar ele entrar para trabalhar não, né? Imaginou? Nós estamos lá com um monte de máquina, querido. Prensa para todo lado lá, né, Jean? Eu falei, se o cara se joga no meio de uma prensa dessa aqui, ou se sobe lá em cima e pula, então a gente tem que preservar, e está dominando as pessoas. Então o diabo hoje, ele está agindo aqui, ó. Talvez você fale assim, nossa, eu sou bem, eu tenho boa saúde, eu não consigo, né, eu não consigo entender, mas eu tenho medo, eu fico com pânico, eu estou com depressão. Por quê, queridos? São os desafios, né? E a Bíblia, o que ela fala sobre o aflito, né? A Bíblia, ela fala que a aflição significa tormento, significa o quê? Grande sofrimento, dor profunda. Então, quando nós falamos, né, sobre os desafios, nós podemos fazer o quê? O que nós devemos fazer com os desafios? Então, eu queria ler um pouco com vocês, nós vamos, né, ministrar um pouco sobre isso, sobre o que Davi enfrentou ali, né? Os desafios que Golias enfrentava ali, que Golias passava para o povo de Israel. Então, no versículo 1 de 1 Samuel, versículo 17, diz assim: juntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam-se entre Socó e Azeca, em Ezefes-damim. Porém, Saul e seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estava entre eles, no monte do lado dele, da além, os israelitas, no outro monte, do lado da Quém, entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados de 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era 5.000 silos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas suas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 6 seixos, ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: por que sais formando vós
em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós os servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e vos ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul, todo o Israel, esta palavra do filisteu, espantaram-se o quê? Temeram muito. Quantas vezes todos nós já passamos por um desafio, todos nós já passamos por um motivo de afronta. Quantas vezes já não se levantou um gigante contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra as nossas mentes? Quantas vezes, querido, muitas vezes nós nos deparamos como o exército aqui se deparou. Talvez você olhe para você e fale: eu sou forte. Mas quando vem a situação, que vem a afronta, e ela começa a dizer para você: olha, você não vai conseguir vencer essa enfermidade, você não vai conseguir sair, seu casamento já era, o seu marido não vai se livrar da bebida, o seu filho, ele não vai sair dessa situação de pânico, a sua casa já está derrotada. E aí você olha para o inimigo, e você olha para você e você fala: quem sou eu perante esse problema? O meu inimigo, ele vem ali, ele está cheio, ele é de uma altura de 6 côvados. O meu problema é grande, irmão. A minha situação é grande. Olha, o meu inimigo, ele é alto. O meu inimigo, ele tem uma couraça. O meu inimigo, ele está revestido. E eu não consigo ir contra ele. Diga assim: na força do meu braço, eu não consigo vencer. Amém? Jamais nós vamos conseguir vencer na força do nosso braço. Quando nós olhamos para essa situação, todos nós estamos sujeitos a sentir o quê? Medo. Eu lembro até hoje o Paulinho, o presbítero Paulinho de Itupeva, ele veio aqui uma vez ministrar, não sei se quem está aqui, né, dos mais antigos vão lembrar, e ele contou a história do Joãozinho na escola. Quem lembra disso aqui, que lembra dessa história? Como que ele contou a história? Não vou conseguir replicar como ele, mas ele falou o seguinte: que o Joãozinho ia para a escola, e todo dia lá na escola, um menino batia nele, Josué. Todo dia. O menino pegava ele e batia nele. Só que o pai do Joãozinho era um homem muito bravo e forte. E de quem que o Joãozinho tinha mais medo? Do menino ou do pai? Do pai, né? E aí, o pai descobriu o que estava acontecendo. Aí o pai foi na escola, assim como todo pai faria. Não importa o tamanho, querido, se é baixo, se é pequeno, se é forte igual montanha, se é alto igual Denilson, pai é pai. Ele vira um ursão, não vira? Mulherada, então, nem fala, né? Mexeu com o filho da mulherada, lá em casa é engraçado. Quando começa a reclamar, eu falo: eu vou pegar a sua filha, eu vou bater nela. Não, não vai bater. Aí, estava reclamando, vira defensora, vira advogada da causa, né? E aí o Paulinho falou o seguinte, que esse pai foi na escola, viu aquela situação, esperou todo mundo sair, viu que o Joãozinho não saía. Aí ele entrou na escola. Isso é ilustração, tá, querido? E aí ele chegou, ele foi lá na sala. Chegou lá, ele pegou o menino oprimindo o Joãozinho. Quando o Joãozinho viu o pai dele, ele olhou para o pai olhou para ele e falou assim: Joãozinho, ou você pega ele, ou eu pego você. O que aconteceu, querido? O Joãozinho pegou o menino. Estou falando para você motivar o seu filho a brigar na escola, não. Mas o Joãozinho cresceu. Agora, querido, a palavra do Senhor fala que é terrível cair na mão do diabo ou cair na mão do Deus vivo. A palavra fala que é terrível cair na mão do Deus vivo. Quem é o seu pai? Quem é o diabo? Quem é o problema diante da sua situação? O diabo, ele vai sempre parecer igual esse filisteu. O problema, ele vai se apresentar para você forte, grande. E você vai olhar para ele e você vai falar: quem sou eu diante desse problema? Você sozinho não é ninguém, mas você com o Espírito Santo, você com a presença de Deus, você faz parte da videira. E como que a videira, como o pão da vida, vai deixar você sofrer na mão do inimigo? Não vai. Ele vai te dar a vitória, mas você precisa, eu e você precisamos
entender e nos posicionar diante do problema. Problema todo mundo tem. Se nós fizermos aqui uma célula agora gigante, fazer um círculo aqui, cada um vai falar um pouco do seu problema. Temos ou não temos problema aqui? Levanta a mão, quem não tem nenhum problema. Quem não tem nenhuma situação, levanta a mão, quem não tem nada. Todo mundo tem. Não é pecado você ter problema. É pecado você fugir do problema. O problema foi feito para nós enfrentarmos. Problema, querido. Né? Mas hoje, temos que tomar cuidado porque nós estamos transformando, né, o pecado em problema. Ah, irmão, eu tenho problema com pornografia. Não, querido, você não tem problema com pornografia. Você tem pecado com pornografia. Ah, irmão, eu tenho problema, eu não consigo parar de trair minha esposa. Não, você não tem problema, querido. Você está pecando, você está adulterando. Então é diferente. Problema é problema. Eu estou com uma enfermidade. Opa, eu tenho um problema. Estou com dívida. Eu fiz muita dívida. Você adquiriu o problema. Então o problema já está aí se apresentando para você. Então cabe o quê, querido? Cabe a nós, né, muitas vezes buscar. E o que fazer, querido, diante dessa situação? Então, quando nós olhamos para aquilo, nós vemos que Davi, quando ele se apresentou ali, ele foi ali enviado aos seus irmãos. O problema estava lá estabelecido naquele lugar ou não? Sim ou não? Estava lá. O gigante de tempo em tempo saía lá, o que ele fazia? Afrontava. Quantas vezes você tem sido afrontado durante o dia pelo seu problema? Quantas vezes o diabo manda uma seta, um dado inflamado, manda algo contra a sua vida? E qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a minha reação? Quantas vezes nós olhamos para o nosso problema e falamos assim, meu Deus, a haste, a lança é forte, como que eu vou vencer? Como que eu vou batalhar? Sozinho nós não vamos conseguir. Davi se apresenta perante seus irmãos. Versículo 12 do capítulo 17, diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantando em anos entre os homens. Apresentando-lhes 3 filhos velhos de Jessé e Saul, seguiram a guerra. Chamaram-se Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só que 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e o apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um efa desse trigo tostado, e esses 10 pães, e corre, leva-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou no acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha e gritos, chamavam e a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ali a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era quem? Golias. Diga, o problema. Mas diga com coragem. Não precisa falar com medo do problema. Fala, problema. Problema todo mundo tem. Olha aqui, Davi foi ali ao lugar, o pai enviou ele, ele foi obediente, ele se preparou, mas quando ele saiu, antes dele sair, ele foi lá e preparou o quê? Ele deixou o quê? As ovelhas. Mas o que ele deixou ali para olhar as ovelhas? Diga, um guarda. Um guarda. Um guarda, querido. Hoje, quem é que guarda a tua vida?
quando você sai para a peleja? Quem você tem colocado à frente da sua luta? Quem você tem colocado à frente quando você levanta para sair para o seu trabalho? Quem você coloca à frente da situação quando seu filho, ou sua filha, ou seu marido, ou lá na sua casa, ou diante da situação, vem o medo, vem o desespero, vem o pânico, e aí Golias se apresentou ali e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Quantas vezes o diabo tem gritado no seu ouvido, ou tem sussurrado no seu ouvido? Ei, para de ir na célula. Ei, para de tocar. Desacredita desse casamento. Querido, aos nossos olhos, tem situação que a gente olha, que vamos confessar, a gente desacredita que vai dar certo. Muitas vezes a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, não aguento mais isso aqui, está difícil, não vai dar certo. E se Golias, ele vem, ele me afronta, ele me derruba, ele vem, ele me afronta, ele me derruba. Agora, queridos, falando pelos olhos, né, da carne, o exército de Israel já tinha conquistado muitos outros povos. Tinha guerreiro lá dentro deles, sim ou não? O próprio Saul, o que ele era? Era um guerreiro. E a Bíblia fala que Saul era um cara grande, um cara bonito, um cara forte. Mas ele ficou com medo. E o exército ficou com medo. Então, quando nós ficamos com medo, o diabo, ele se aproveita do nosso medo, é onde ele vem afrontar na nossa mente. Por isso que o livro de Gálatas fala para nós, né? Acho que é Efésios, né? Fala, revestivos de toda a armadura de Deus. Acorda cedo, dobra o joelho, primeira coisa, antes de você reclamar. Ai, meu Deus, hoje vou trabalhar, eu não aguento olhar para aquela pessoa lá no meu trabalho. Ai, aquele gigante vai vir de novo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu estou saindo para trabalhar, minha família está ficando aqui. Guarda, Pai, assim como Davi fez, põe um guarda aqui, põe o teu Espírito Santo, põe os teus anjos, dá a ordem aos seus anjos, Pai. Pai, quando eu chegar lá naquele lugar, Pai querido, todo filisteu, todo o mal vai cair por terra, Pai querido. O Senhor vai enviar os anjos apocalípticos ali, vai mandar fogo naquele lugar ali. Só aprendi com os juniores agora, né? Anjos apocalípticos que vão destruir. Não há febre isso aí no meio deles aí, né? Mas declarar, guardar a sua casa, chegar no seu trabalho, de repente você vai entrombar uma pessoa que você sabe que vai ter medo. Você fala, ai meu Deus, lá vem meu chefe. Ai meu Deus, lá vem aquele fulano. Ai meu Deus, lá vem aquele irmão. Né? E aí você fala assim, em nome de Jesus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu outro lado, e eu não serei abalado. Deus é contigo, no vale. Davi foi ali, deixou um guarda, mas ele foi lá, e o filisteu, o gigante, afrontou ele também, porém ele não se deixou abater. Ele não ficou com medo daquela situação, porque ele estava se sendo preparado. Você está sendo preparado, eu estou sendo preparado. E ali, querido, nós olhamos para o versículo 24, diz assim, o gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam. Imaginou, querido? Chega alguém lá na sua casa, afronta você, você vai fugir? Agora eu vou entrar aqui na sua casa, eu que mando aqui. Tá bom, estou fugindo. Você vai fugir, querido? Você vai enfrentar. Não, aqui você não entra não, filho. Oxi, nem que eu tenho que pegar o meu cachorro aqui para morder você, mas você não vai entrar aqui não. Agora você imagina no mundo espiritual, o diabo fala assim, eu vou te derrotar. Sabe, querido, nós precisamos mudar. Eu aprendi muito com isso, querido, nas ministrações, sabe? Mudar é a mente, mudar é o coração, ter confiança que Deus é contigo. Né? Eu não sei se você já fez isso, mas todo dia cedo, quando eu acordo, eu oro, dobro o joelho lá e tiro meu tempo de oração. Aí eu fiz um teste, falei assim, parece que quando você ora o negócio tudo vai bem, né? Aí eu fiz que nem Gideão, falei assim, hoje eu não vou orar. Mano, o negócio desandou tudo, filho. Quem já fez, já teve essa, né? Parece que o negócio desanda tudo. Eu falei, meu Deus, era a máquina quebrando, era tudo dando errado, e era a gente brigando, e era cara pedindo conta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui correndo lá para um lugarzinho, falei, Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai querido, que eu não orei de manhã, Pai, agora eu estou aqui. Mas como é importante, querido, a gente revestir a nossa casa. E aí a palavra diz que todos eles fugiam diante dele, e temiam grandemente.
Olha aí, querido, o medo novamente. O medo entrou em um monte de homem, num monte de soldado preparado para a guerra. Num monte de gente que já batalhou, que já tinha cortado a cabeça de um, arrancado o braço de outro nas batalhas, mas temeram. E quantas vezes, querido, você já batalhou alguma luta, já venceu uma luta, o Senhor foi contigo, não te abandonou, mas quando vem de novo o medo, aí você, não, agora eu vou perder. Não, você não vai perder. Maior é o que está em você do que está no mundo. Você é vencedor. Nós temos que colocar isso dentro de nós, mudar a nossa mentalidade. E ali ele continua dizendo, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar. O rei, o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará-se dos impostos em Israel. Olha aqui, até a família já começou a ser abençoada, amém? Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se o quê? A ira contra Davi. A pastora ministrou aqui semana passada. Quem que se revoltou contra José? Foi o amigo de trabalho? Foi o irmão da igreja? Foi o irmão da própria casa dele. E aqui, querido, olhando, quem que se acendeu a ira contra Davi? O próprio irmão dele. Não estou falando que você, os seus irmãos, misericórdia, glória a Deus, aqui nós somos uma bênção, né? Nossos cunhados, nossas cunhadas, nossa sogra. Mas muitas vezes, pessoas que desistiram no meio do caminho, quando você for lá e falar da sua afronta, eles vão falar para você, viu? Eu parei, eu desisti. Célula, jamais eu fui numa célula, porque eu ia, só dava errado. Você acredita ainda que o seu filho vai sarar? O meu não sarou. Querido, se ele desistiu no meio do caminho, é porque ele não acreditava no Deus vivo. Você não pode desistir. Deus tem chamado para você. Deus tinha um chamado para Davi. E ali, querido, Davi se pôs o quê? A pelejar contra o gigante, né? No versículo 31, ele diz assim, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul e mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra ele, o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu é ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Saul a Davi, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. Quando veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Diga assim, eu vou fazer como Davi. Eu vou pegar o diabo pela barba. Aí, cadê? Vai nada, aí ficaram com medo. Fala, eu vou pegar o diabo. Pega ele, põe debaixo do seu pé, querido. Você não acredita que você pode fazer isso, não? Você é crente ou não? Você é crente ou não? Mas aí está meio devagar, vocês estão com frio? O diabo não tem frio, né? É crente, põe debaixo do meu pé, em nome de Jesus. Está amarrado, Satanás. Vai embora daqui. Você não vai chegar aqui não, seu circunciso, seu capeta do inferno. Manda embora. Querido, o mundo real, eu aprendi isso com o pastor há muito tempo. Ele é muito mais, o mundo espiritual, ele é real quanto o mundo físico. Às vezes nós estamos aqui pregando, brincando, falando alguma coisa, mas o Satanás está aí rodando aí, passeando na sua mente. Falando, isso aí que você está falando, que esse homem está falando aí, não é para você não. Isso aí não é para vocês não, jovens. Isso aí ele já está velho já, agora é para os velhos. Vocês jovens vai vir aqui sábado, o Jean vai trazer uma palavra motivadora, aleluia. Aí, o diabo ele age assim, querido. Você pensa que o diabo age como? O diabo ele é esperto. O diabo ele é astuto, a palavra diz. Você acha que o diabo ele é inteligente? Sim ou não? Então levanta a mão, quero ver, vocês vão participar um pouco agora. Quem acha que o diabo é inteligente? Sim ou não? Você acha que o diabo ele é convencedor? Ele tem uma boa persuasão? Sim ou não?
Sim, ele conseguiu trair quantos anjos que estavam lá no céu com ele? Imagina, 1/3 do céu ele fez cair com ele. Agora você acha, querido, que ele pode trabalhar na sua mente? Pode, mas se você revestir a sua mente com o sangue do Cordeiro, ele não pode trabalhar na sua mente. Amém? Ele pode até te afrontar, mas você tem que se posicionar como Davi. Sai daqui, seu capeta do inferno, você não vai atormentar a minha vida. Mas você tem que crer, né? Você tem que crer, eu tenho que crer. E aí, querido, Davi foi lá e se aposentou. E aí Davi foi lá no versículo 41 e disse que, e Davi encontra-se com o gigante e mata ele. Olha que legal. E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Além dele ser grande e forte, ele tinha um escudeiro. Davi não tinha nada, só o Espírito Santo, olha, que tinha tudo então, aleluia. E Davi tinha tudo, querido. E ali, olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, né? Ainda bem que quem escreveu isso aqui foi um homem, né? Imagina uma mulher escrevendo sobre Davi. Aí ele era baixinho, ruivinho, bonitinho, fortinho. Aí ele andava com uma aljava do lado, né? Ele colocava as 3 pedrinhas. E a mulher já ia dar uma caprichada melhor no Davi aqui, né? Mas aí fala aqui, e desprezou. Quantas vezes você se sentiu desprezado diante de uma situação, diante de uma afronta? Você falou, não vai dar certo, não, vamos parar, vamos embora daqui. E aí, querido, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e te darei a tua carne a aves aos céus e às bestas do campo. Porém, disse o filisteu, Davi, porém, disse aos filisteus, tu vem contra mim, contra espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Amém? As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. O inimigo ele vai vir contra você com muitas armas. Ele vai falar para você, mas você tem essa arminha aí. Não, a minha arma é fraca. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos agora, querido, contra o inimigo, em nome do Senhor dos Exércitos. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. A continuação da história, você já sabe qual foi o final do gigante. Mas qual vai ser o final do seu gigante nesta noite? Você vai fazer como Davi? Você vai dizer para o seu gigante, olha, você vem contra mim com medo, você vem colocando aflição, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, Satanás, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você, revestido pelo poder do Espírito Santo, que me ungiu para pregar as boas novas. Eu vou contra você, Satanás, revestido do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Eu vou contra você, Satanás, porque eu sou igreja do Senhor, e a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e eu faço parte desse exército. Declare isso, querido, na sua vida nesta noite. Declare, eu não vou aceitar a derrota, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou vencer, eu sou vencedor invicto com Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é a minha rocha, Ele é o meu sustento. Não existe nada que possa contra o nome do Senhor.